Hoje vamos falar sobre um dos guerreiros mais temidos e letais da Bíblia. Um homem tão destemido que enfrentou um leão em uma cova e saiu vivo. Mas seu nome raramente é lembrado. Enquanto muitos falam de Davi e Golias, poucos conhecem a história de Benaia, o soldado que derrubou gigantes, derrotou exércitos e se tornou o braço direito do rei. Como ele conseguiu alcançar esse nível de poder? O que fazia dele um guerreiro diferente de todos os outros? A história de Benaia não é sobre sorte ou talento nato. Ele não nasceu com privilégios, mas foi forjado no calor das batalhas e no rigor de um treinamento brutal. Seu nome significa Filho de Deus, e sua vida inteira refletiu esse chamado. Ele não lutava apenas para vencer, lutava com um propósito maior, algo que ia além da glória pessoal. E isso fez dele não apenas um guerreiro, mas uma lenda. O mais impressionante, sua trajetória não se limitou ao campo de batalha. Benaia foi peça-chave na sucessão do trono de Israel e eliminou aqueles que ameaçavam a estabilidade do reino. Ele não era apenas um executor de justiça, era um estrategista, um líder e um homem cuja fé inabalável o tornou praticamente indestrutível. Como um simples soldado conseguiu se tornar comandante do exército do rei mais sábio que já existiu? Prepare-se para descobrir como um homem que começou como guerreiro desconhecido se transformou no guardião do trono de Israel. O que fez de Benaia um dos mais letais da Bíblia? O que podemos aprender com sua jornada? A resposta pode mudar sua forma de enxergar coragem, liderança e destino. Mas antes, quer descobrir mais sobre os mistérios e curiosidades da Bíblia? Inscreva-se agora no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Essa história ainda ecoa nos dias de hoje. Quantos não são aqueles que, movidos pela ambição ou insatisfação, tentam usurpar o que não lhes pertence? O fim de Corá foi um aviso para toda a humanidade. O orgulho precede a queda, Provérbios 16:18. E aqueles que se levantam contra Deus não permanecem de pé. Que possamos aprender com esse episódio e entender que verdadeira liderança vem de Deus e não da vontade humana. Benaia, filho de Joiada, não foi criado em meio ao luxo ou à comodidade. Sua infância se desenrolou em Cabel, uma cidade fronteiriça constantemente assolada por conflitos e invasões. Era um ambiente onde apenas os fortes sobreviviam e onde cada dia era uma lição de resiliência e estratégia. Desde cedo, Benaia aprendeu que a paz não era um estado permanente, mas algo que se conquistava com esforço e coragem. Sua formação, portanto, foi moldada não apenas pela fé, mas pelo aço das batalhas e pelo calor da luta. O fato de ter crescido em uma cidade fronteiriça fez com que ele desenvolvesse uma percepção aguçada dos perigos ao redor. Ele não apenas treinava para se defender, mas entendia a guerra como uma realidade inevitável. Uma arena onde a inteligência valia tanto quanto a força. A cada invasão inimiga, a cada novo confronto, ele refinava suas habilidades, transformando-se em um guerreiro nato. Sua visão estratégica, cultivada desde a juventude, faria dele um nome respeitado entre os maiores combatentes de Israel. Além das habilidades marciais, Benaia cresceu sob forte influência da tradição levítica. Sua linhagem não era apenas guerreira, mas também sacerdotal, trazendo um senso de propósito único para sua vida. Ele não lutava apenas por glória ou sobrevivência, mas por algo maior: a preservação de um povo escolhido por Deus. Isso o diferenciava dos demais guerreiros de sua época. A convicção de estar inserido em um plano divino dava-lhe uma confiança inabalável diante do perigo, uma fé que o tornava praticamente invencível. Cada batalha vencida em sua juventude era uma preparação para desafios ainda maiores que surgiriam. O destino não havia colocado Benaia em Cabel por acaso. Ele estava sendo forjado no fogo da adversidade para se tornar um dos mais temidos guerreiros da história. Seu nome ainda não era reconhecido entre os grandes, mas as primeiras peças de seu legado já estavam sendo construídas. O que viria a seguir exigiria não apenas coragem, mas uma compreensão profunda do seu próprio chamado. Não era apenas uma designação, mas um reflexo de seu destino.
Benaia, derivado do hebraico Benyahu, significa o Senhor construiu ou Filho de Deus. Esse nome não era um mero acaso, mas uma declaração profética sobre sua vida. Desde seu nascimento, estava claro que ele carregava consigo um propósito divino, um chamado que ia além da guerra e da política. Seu nome era uma lembrança constante de que sua força e seus feitos não vinham apenas de suas mãos, mas da vontade de Deus. Em tempos de guerra e instabilidade, a fé de um guerreiro poderia ser seu maior escudo. Enquanto muitos soldados confiavam apenas em espadas afiadas e braços treinados, Benaia compreendia que a verdadeira invencibilidade vinha da aliança com Deus. Seu nome ressoava entre os exércitos de Israel como um lembrete de que aquele que luta pelo propósito divino não está sozinho. Cada batalha que enfrentava, cada vitória que conquistava, era um testemunho vivo de que ele não era apenas um homem forte, mas um instrumento de algo maior. O peso de um nome como esse trazia responsabilidade. Não bastava ser valente no campo de batalha. Era necessário ser íntegro no coração. Assim como Davi, que foi chamado homem segundo o coração de Deus, 1 Samuel 13:14, Benaia precisava ser mais do que um soldado destemido. Ele precisava ser um líder justo e um guerreiro fiel. Seus atos refletiam essa verdade, pois ele não apenas vencia inimigos, mas protegia o que era sagrado. Sua espada não estava a serviço da vaidade, mas do propósito divino. Se o nome de Benaia era um reflexo de sua identidade, seus feitos seriam a confirmação disso. Os registros bíblicos não apenas citam seu nome, mas exaltam suas proezas, mostrando que ele encarnava a essência de sua designação. Mas o que estava por vir exigiria mais do que apenas um nome forte. Ele teria que provar, através de sangue e suor, que estava à altura do significado que carregava. E quando a oportunidade surgiu, ele não hesitou. A força de um guerreiro não se constrói apenas no campo de batalha, mas dentro de casa, e Benaia teve o privilégio de ser treinado por um dos homens mais notáveis de sua época. Joiada, seu pai, não era apenas um levita, mas também um comandante respeitado, um homem que compreendia tanto a guerra espiritual quanto a guerra física. Desde cedo, Benaia foi ensinado a equilibrar essas duas realidades: a devoção a Deus e a necessidade de proteger o seu povo. O que ele aprendeu não foi apenas a lutar, mas a guerrear com propósito. Diferente de muitos guerreiros que cresciam apenas com treinamento militar, Benaia teve uma formação que ia além da espada e do escudo. Seu pai lhe ensinou a importância da obediência a Deus, da disciplina e da coragem fundamentada na fé. A tradição levítica o fez compreender que um soldado sem princípios era apenas um mercenário. Ele aprendeu que sua força não vinha apenas dos braços, mas do espírito que o guiava. Isso fez dele um combatente diferenciado, alguém que não se movia por impulso, mas por convicção. Além do treinamento espiritual, Joiada moldou o filho para enfrentar batalhas reais. Desde jovem, Benaia foi exposto a estratégias militares, ao manejo de armas e à liderança de homens. Seu pai não o poupou dos desafios, pelo contrário, o colocou diante de situações que exigiam destreza e raciocínio rápido. Assim, quando Benaia finalmente se viu em meio a combates reais, ele não se assustou. Seu preparo foi forjado na orientação de alguém que sabia que um dia seu filho enfrentaria desafios muito maiores do que os treinamentos poderiam simular. O aprendizado que recebeu dentro de casa foi a base de tudo o que ele conquistaria depois. A influência de Joiada foi um fator decisivo para que Benaia se tornasse um dos mais temidos guerreiros da Bíblia. Mas o treinamento paterno, por mais valioso que fosse, não seria suficiente para os desafios que viriam. Chegaria o momento em que ele teria que provar sua força e seu legado no calor da batalha, onde cada decisão poderia definir vida ou morte. E ele estava pronto. O verdadeiro valor de um guerreiro não se mede por suas palavras, mas por seus feitos. Benaia teve sua coragem testada quando enfrentou dois dos guerreiros mais formidáveis dos Moabitas. Os Moabitas não eram apenas inimigos comuns, eram descendentes de Ló e historicamente representavam uma ameaça persistente a Israel. Eram conhecidos por sua brutalidade e por sua habilidade no combate, e enfrentar dois de seus maiores guerreiros não era um feito para qualquer um. Mas Benaia não era qualquer um.
Esse confronto não foi uma batalha comum. A Bíblia destaca essa luta porque ela não apenas provou a habilidade de Benaia, mas também sua resistência e destemor. A guerra não é para os fracos de coração, e naquele combate, ele demonstrou que estava à altura dos maiores desafios. Ele não apenas sobreviveu ao embate contra os moabitas, mas os eliminou, assegurando a vitória para Israel e reforçando sua reputação como um dos guerreiros mais temidos de seu tempo. Derrotar 2 guerreiros de elite em um único embate não era algo trivial. Isso exigia não apenas força bruta, mas estratégia e agilidade. Enquanto outros poderiam hesitar, Benaia avançou. Sua técnica, sua precisão e sua fé o mantiveram firme. Era evidente que ele não confiava apenas em suas próprias habilidades, mas entendia que Deus estava com ele no campo de batalha. Assim como Davi, que derrotou Golias não pela espada, mas pela confiança no Senhor, 1 Samuel 17:45. Benaia também lutava com a convicção de que sua missão ia além da guerra terrena. Essa vitória contra os moabitas solidificou sua posição entre os guerreiros de Israel. A notícia se espalhou e seu nome começou a ser lembrado entre os grandes. Mas esse era apenas o começo. Provar-se em uma luta contra guerreiros humanos era uma coisa. Enfrentar algo muito mais feroz e imprevisível exigiria um nível de coragem ainda maior. Sua próxima batalha não seria contra homens, mas contra uma fera que poucos ousariam encarar. Lutar contra homens já era um desafio por si só, mas Benaia demonstrou um nível de coragem que transcendia o comum ao enfrentar uma fera selvagem. A Bíblia registra que ele desceu até uma cova e matou um leão em um dia de neve, segundo Samuel 23:20. Para muitos, isso pareceria suicídio. Um animal desse porte tem força suficiente para destroçar um homem em segundos. Mas Benaia não recuou. Ele não esperou que a ameaça viesse até ele. Ele tomou a iniciativa e desceu até o perigo. O detalhe do dia nevado torna o feito ainda mais impressionante. A neve tornava o terreno escorregadio, diminuía a visibilidade e dificultava os movimentos. Qualquer deslize poderia ser fatal, mas Benaia não era movido pelo medo, e sim pela determinação. Sua ousadia refletia uma confiança que ia além da capacidade humana. Ele entendia que sua vida estava nas mãos de Deus. Como Davi declarara antes de enfrentar Golias, "O Senhor me livrará", 1 Samuel 17:37. Benaia também enfrentava o inimaginável sabendo que não estava sozinho. E se matar um leão já era um feito raro, enfrentar um gigante egípcio armado com uma lança imensa tornava tudo ainda mais grandioso. Esse guerreiro não era apenas fisicamente superior, mas estava armado com uma arma imponente, enquanto Benaia tinha apenas um cajado. A situação parecia completamente desfavorável, mas ele agiu com inteligência. Desarmou o gigante, tomou sua própria lança e o derrotou. Aqui, ele não venceu apenas com força, mas com estratégia. Esses feitos não eram meros atos de bravura isolados. Eram sinais de que Benaia estava sendo preparado para algo maior. Ele não era apenas um soldado comum, mas alguém que demonstrava qualidades únicas: iniciativa, inteligência, coragem e fé inabalável. O rei Davi, que sempre soube reconhecer guerreiros excepcionais, não demoraria a anotar esse nome. Benaia estava prestes a ser chamado para algo ainda mais grandioso: fazer parte da guarda de elite do rei. Ser um guerreiro em Israel já exigia habilidade, mas fazer parte dos Giborim, a elite dos valentes de Davi, era um privilégio reservado para os mais excepcionais. Esses homens não eram soldados comuns. Eram uma força de elite, temidos por sua bravura e lealdade inabalável ao rei. Davi não escolhia guerreiros apenas pela força bruta, mas por sua capacidade de lutar com estratégia e por sua fé em Deus. Benaia, com seu histórico impressionante, não apenas entrou para essa elite, mas se destacou entre os maiores. Seu papel dentro dos valentes de Davi não era decorativo. Ele era um dos líderes dessa tropa de elite, um homem cuja presença no campo de batalha era decisiva. Enquanto muitos guerreiros buscavam fama e glória pessoal, Benaia servia com um propósito maior: a segurança do rei e a proteção do reino.
Sua fidelidade a Davi não era baseada apenas em um juramento militar, mas na certeza de que Deus havia escolhido aquele homem para governar Israel. A vida dentro dessa unidade de elite exigia mais do que habilidades de combate. Era necessário um nível de disciplina e lealdade que poucos possuíam. Benaia provou repetidas vezes que não apenas era digno desse posto, mas que sua coragem superava a de muitos. Ele estava sempre pronto para as missões mais difíceis, encarava desafios que fariam outros hesitar e nunca questionava suas ordens quando sabia que estavam alinhadas com o propósito divino. Mas ser um dos valentes de Davi não era o auge de sua trajetória. Deus tinha planos ainda maiores para Benaia. Enquanto muitos guerreiros se contentavam em permanecer no campo de batalha, ele seria chamado para um papel que exigiria não apenas força e coragem, mas inteligência e discernimento. Com o tempo, ele deixaria de ser apenas um soldado e assumiria uma posição ainda mais estratégica na história do reino de Israel. Quando Davi envelheceu, a luta pelo trono de Israel se intensificou. Entre os filhos do rei, Adonias tentou se proclamar herdeiro sem a bênção divina e sem a aprovação oficial de Davi. Esse período foi marcado por intrigas, alianças ocultas e traições dentro da própria casa real. Foi nesse cenário caótico que Benaia, já um guerreiro consolidado e estrategista experiente, desempenhou um papel crucial. Sua lealdade inabalável ao propósito de Deus fez dele um dos pilares na transição do reinado para Salomão. Diferente de Joabe, que se aliou a Adonias e tentou garantir sua própria influência no novo governo, Benaia permaneceu fiel à vontade de Davi e à promessa de Deus. Ele se tornou um dos principais apoiadores de Salomão, garantindo que o plano divino não fosse frustrado por conspirações humanas. Sua atuação foi decisiva. Enquanto muitos hesitavam em escolher um lado, Benaia não teve dúvidas. Ele entendeu que o reinado de Israel não era uma questão meramente política, mas um desdobramento do propósito divino. Foi ele quem acompanhou o sacerdote Zadok e o profeta Natã na unção de Salomão como rei, um evento que desmontou a tentativa de Adonias de tomar o trono à força. A proclamação oficial de Salomão, feita com o apoio de homens como Benaia, gerou temor entre os rebeldes. A presença desse guerreiro ao lado do novo rei não era apenas simbólica, mas um sinal claro de que qualquer ameaça ao trono não seria tolerada. O trono de Davi tinha um guardião firme e determinado. A lealdade de Benaia a Salomão não foi apenas um ato de respeito a Davi, mas um reflexo de sua convicção de que o reino de Israel era guiado por Deus. No entanto, a luta pelo poder ainda não havia terminado. Mesmo depois da coroação de Salomão, ainda restavam inimigos que precisavam ser neutralizados para garantir a estabilidade do novo governo. E quando chegou a hora de agir, Benaia não hesitou em cumprir sua próxima missão com precisão e firmeza. O início do reinado de Salomão não foi pacífico. Apesar da aclamação oficial, algumas figuras poderosas ainda representavam uma ameaça à estabilidade do reino. Entre elas, Adonias, Joabe e Simei estavam dispostos a desafiar a nova ordem. Mas Salomão não precisaria lidar com esses traidores sozinho. Ele tinha ao seu lado um homem que sabia agir com precisão e determinação. Benaia foi escolhido para uma das tarefas mais delicadas do novo governo: eliminar aqueles que ameaçavam a vontade divina sobre Israel. A primeira ordem foi contra Adonias, que mesmo após perder o trono, ainda tentava manipular a corte para obter influência. Ele pediu Abissag, concubina de Davi, como esposa, um gesto que na cultura da época simbolizava uma reivindicação ao trono. Salomão percebeu a trama e ordenou sua execução. Benaia foi o executor da sentença, eliminando a última ameaça de Adonias ao poder. Com um único golpe, ele encerrou as ambições do rebelde e consolidou ainda mais o reinado de Salomão. O segundo alvo foi Joabe, o antigo comandante do exército de Davi. Experiente e astuto, Joabe percebeu que sua traição a Davi e seu apoio a Adonias tinham selado seu destino. Em desespero, fugiu para o tabernáculo e agarrou-se aos chifres do altar, buscando refúgio sagrado. Mas a justiça divina não poderia ser evitada. Salomão ordenou que Benaia o executasse ali mesmo, sem hesitação. E assim ele fez, eliminando um homem que,
apesar de sua glória no passado, havia se tornado um risco para a nação. Com esses atos, Benaia não apenas fortaleceu o governo de Salomão, mas assumiu uma posição de destaque. Após a execução de Joabe, ele foi nomeado comandante do exército, substituindo o homem que outrora fora o mais poderoso militar de Israel. Mas sua jornada não terminaria ali. Seu legado não seria apenas o de um executor de justiça, mas de um líder que mostraria ao povo de Israel o verdadeiro significado da fidelidade e da integridade. Benaia não foi apenas um guerreiro formidável, mas um exemplo de fidelidade inabalável. Ele não buscou glória pessoal, não conspirou por poder, nem se desviou do propósito divino. Sua vida foi marcada por uma devoção absoluta ao chamado de Deus e à liderança justa. Em tempos de traição e instabilidade, ele permaneceu firme. Sua lealdade a Davi e a Salomão não era fruto de conveniência, mas de convicção. Ele sabia que o verdadeiro líder não é aquele que busca seu próprio engrandecimento, mas aquele que serve ao plano maior. Ao assumir o comando do exército de Israel, Benaia se tornou mais do que um soldado. Tornou-se um guia para uma nova geração de guerreiros. Sob sua liderança, a nação experimentou um período de estabilidade militar essencial para o florescimento do reino de Salomão. Diferente de muitos comandantes que se perdem no orgulho da posição, ele liderava com justiça e discernimento. Sua força não vinha apenas da espada, mas da sabedoria adquirida ao longo de anos de batalhas e provações. Sua trajetória nos ensina que o verdadeiro poder está na fidelidade. Ele teve diversas oportunidades para buscar sua própria ascensão, mas nunca comprometeu sua integridade. Em um mundo onde a ambição destrói reis e a traição corrói impérios, Benaia mostrou que a maior força de um homem não está no número de inimigos que derruba, mas na firmeza de seu caráter. Ele não apenas lutou por Israel, ele foi um alicerce para que o reino prosperasse sob a bênção de Deus. O nome de Benaia ecoa não apenas como o de um guerreiro temido, mas como o de um homem cuja vida foi um testemunho vivo de obediência e coragem. Sua história não é apenas sobre batalhas e vitórias, mas sobre um coração inabalável diante do propósito divino. Enquanto muitos homens poderosos foram esquecidos, sua memória continua como um exemplo de liderança e fé. Mas o que realmente fez dele um dos maiores? A resposta está na sua disposição de lutar não por si mesmo, mas pelo plano de Deus. Benaia não foi apenas um soldado corajoso. Ele foi um homem que entendeu que sua força vinha de algo muito maior do que músculos e armas afiadas. Cada batalha que enfrentou, cada inimigo que derrubou, não era apenas uma demonstração de habilidade, mas de propósito. Ele sabia que lutar sem um motivo maior era vazio. Por isso nunca buscou sua própria glória, mas serviu ao propósito divino com uma fidelidade inabalável. E foi isso que fez dele mais do que um guerreiro. Fez dele uma lenda. Diferente de tantos outros soldados que surgem e desaparecem na história, Benaia deixou um legado que influenciou o destino de Israel. Ele mostrou que a verdadeira força de um líder não está apenas em sua capacidade de vencer batalhas, mas em sua lealdade inquestionável. Enquanto muitos mudam de lado quando o poder está em jogo, ele permaneceu firme. Quando a traição se espalhava pelo reino, ele se manteve leal. Sua espada nunca foi movida por ambição, mas por um chamado maior. Mas talvez o maior ensinamento de Benaia seja este: o que define um verdadeiro guerreiro não é o tamanho dos inimigos que enfrenta, mas a firmeza do seu coração. Muitos têm força, poucos têm propósito. Muitos lutam, poucos sabem pelo que estão lutando. E aqueles que compreendem isso não apenas vencem batalhas, mas deixam um legado que atravessa gerações. E agora eu te pergunto, o que faria de você um guerreiro como Benaia? Não é apenas sobre força, mas sobre compromisso. Sobre entender que algumas lutas não são opcionais, que às vezes você precisa descer a cova, enfrentar o leão e sair mais forte do que entrou. Porque aqueles que têm coragem para lutar as batalhas certas são os que realmente fazem história. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo e por se juntar a nós nessa linda jornada pelas histórias da Bíblia. Se você se sentiu tocado e inspirado, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos
que aprofundam nossa fé e espiritualidade. Não se esqueça de deixar seu like, comentar e compartilhar esse vídeo com quem também busca inspiração divina. Que Deus te abençoe.